Japão vai investir 286 milhões de dólares no Paraguai, a obra que pode transformar o sudoeste do país. O Japão ele está colocando quase 286 milhões de dólares num novo projeto de infraestrutura no Paraguai. E o mais interessante é que esse dinheiro não vai simplesmente para uma obra isolada. O projeto ele pode mudar a forma como uma parte do sul do Paraguai se conecta com o restante do país, facilitar o transporte de produtos, melhorar o acesso de milhares de pessoas e principalmente abrir espaço para novos negócios e investimentos. Estamos falando do Corredor de Integração Sudoeste, uma grande obra que vai conectar de Aveiro, no departamento de Misiones, até Pilar, capital de Inhambucu. Mas por que essa estrada é tão importante? E por que uma obra dessa dimensão pode ser interessante para quem pensa no Paraguai como um país de oportunidades para os próximos anos? É isso que precisa ser entendido. O projeto ele será financiado por meio de um empréstimo de até 36,38 bilhões de ienes, equivalente a aproximadamente 286 milhões de dólares, concedido pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, denominado a JICA. O financiamento já recebeu a aprovação do Senado do Paraguai e agora segue para a Câmara dos Deputados, onde continuará o processo de aprovação. E aqui existe um detalhe importante. Quando o Japão coloca um valor desse tamanho numa obra de infraestrutura no Paraguai, não se trata apenas de construir alguns quilômetros de estrada. Existe uma visão de longo prazo. A ideia é melhorar uma região inteira e criar uma conexão que possa ser usada durante muitos anos. E é justamente aí que começa a importância desse projeto. De Aveiro e Pilar vão ficar conectadas. O corredor vai ligar de Aveiro em Misiones a Pilar em Inhambucu. Hoje, algumas comunidades dessa região ainda enfrentam dificuldades de acesso, principalmente quando as condições das estradas não são boas. Com a nova infraestrutura, a situação pode mudar bastante. O projeto prevê aproximadamente 154 quilômetros de rodovias e mais 25,37 quilômetros de travessias dentro das áreas urbanas. Isso significa que não será apenas uma estrada passando entre dois pontos. A obra vai melhorar o acesso de diferentes comunidades que estão ao longo desse caminho. E quando uma região passa a ter uma estrada melhor, várias coisas começam a mudar. O transporte fica mais fácil, as pessoas conseguem chegar mais rapidamente a outras cidades, os produtores conseguem levar sua produção para vender, os turistas conseguem chegar com mais facilidade e as empresas passam a enxergar aquela região de outra maneira. E é aqui que entra uma palavra muito importante, e essa palavra chama-se logística. Quando se fala em grandes obras no Paraguai, existe uma palavra que aparece o tempo todo, e essa palavra, como já dito, chama-se logística. Mas o que isso significa na prática? É muito simples. Logística é a capacidade de levar uma mercadoria de um lugar para o outro com menos tempo, com menos dificuldade e com menor custo. Imagine um produtor que precisa transportar sua produção. Se a estrada é ruim, o caminho demora mais, o veículo sofre mais desgaste e o custo aumenta. Agora imagine uma estrada melhor, com pontes, drenagens e melhores acessos. O transporte se torna mais previsível e isso pode fazer diferença para quem produz soja, para quem produz milho, carne, madeira ou qualquer outro produto. Por isso, uma estrada não beneficia somente quem dirige por ela. Ela pode beneficiar toda a cadeia econômica que depende daquele transporte. O projeto também é importante porque vai continuar uma ligação rodoviária que vem de Alto Paraná e Itapúa, levando essa conexão em direção ao sul do Paraguai. Isso pode criar um novo caminho para a circulação de produtos. E aqui aparece uma das grandes oportunidades desse projeto. Quando uma região ela fica mais conectada, ela pode começar a receber empresas que antes não tinham interesse em se instalar ali. Podem aparecer depósitos, podem aparecer galpões, empresas de transporte,
postos de combustível, restaurantes, hotéis, oficinas, centro de distribuição e outros negócios ligados ao movimento de pessoas e mercadorias. É assim que uma estrada pode começar a produzir efeitos que vão muito além do asfalto. O projeto também prevê 4 novas pontes, além de sistemas para evitar problemas causados pela água, melhorias na segurança e novos acessos. Uma das estruturas mais importantes será uma ponte de aproximadamente 400 metros sobre o rio Jabebury, em Misiones. Essa ponte será fundamental para garantir uma ligação mais segura e permanente entre as áreas que serão conectadas pelo corredor. E esse ponto é importante porque em algumas regiões do Paraguai, rios e períodos de muita chuva podem dificultar bastante a circulação. Por isso, construir uma estrada que funcione durante todo o ano exige muito mais do que simplesmente colocar asfalto. É preciso construir pontes, melhorar a passagem da água e preparar toda a estrutura para o movimento dos veículos. Mas a história não termina na produção. Existe outro setor que pode ganhar muito com essa obra, que é o setor do turismo. A região possui lugares que ainda são poucos conhecidos por grande parte dos paraguaios e, principalmente, pelos estrangeiros. Entre elas estão Corateí, em Misiones, e Cerrito, em Ñembucú. Também existem áreas tradicionais de pesca e outros pontos com potencial turístico. Agora, pense no seguinte: um lugar pode ter um rio bonito, uma boa área de pesca, natureza, gastronomia e tranquilidade, mas se chegar até lá for complicado, o número de visitantes naturalmente será menor. Quando o acesso melhora, o cenário pode mudar completamente. Mais pessoas podem viajar, mais hotéis e pousadas podem surgir, restaurantes podem crescer, pequenos comerciantes podem aumentar suas vendas e novas empresas podem começar a enxergar o turismo daquela região como um negócio. E existe um pacto ainda mais importante para quem mora ali. Para quem vive nessas cidades, talvez a parte mais importante não seja nem o turismo e nem o transporte de cargas. É a vida cotidiana. Uma estrada melhor pode significar chegar mais rápido a um hospital, ir até uma universidade, resolver alguma coisa em outra cidade, levar produtos para vender, receber mercadorias ou simplesmente viajar com mais segurança. É por isso que obras desse tipo podem mudar completamente a realidade de uma região. Não é apenas uma questão de quilômetros de estrada. É uma questão de aproximar pessoas. E por que isso interessa a quem pensa em investir no Paraguai? Aqui está um dos pontos que mais chama a atenção. Normalmente, quando uma grande obra começa, o primeiro pensamento é: vai melhorar a estrada? Mas quem pensa em investimento precisa olhar um pouco mais para frente. O que acontece depois que a estrada fica pronta? E é aí que podem surgir as maiores oportunidades. Uma região que antes tinha pouco movimento pode começar a receber mais pessoas, receber mais caminhões, receber mais empresas, receber mais turistas, receber mais comércio. E, naturalmente, aumenta a procura por terrenos, por imóveis e por espaços comerciais próximos aos principais acessos. Isso não significa que todo o terreno vai valorizar automaticamente. Não é assim que funciona. Mas significa que regiões que hoje estão menos desenvolvidas podem começar a ganhar atenção. E é justamente esse movimento que precisa ser acompanhado. O Paraguai ele está construindo uma nova rede de estradas e existe algo ainda maior acontecendo. O Corredor de Integração Sudoeste não deve ser analisado sozinho. Ele faz parte de um movimento em que o Paraguai está tentando melhorar cada vez mais suas ligações internas e suas conexões com os países vizinhos. Existe a Rota Bioceânica, existem novas ligações com o Brasil, existem projetos em direção à Argentina, existem melhorias em estradas, em pontes, em aeroportos e em centros de distribuição. A lógica é simples.
Quanto melhor o Paraguai estiver conectado, mais fácil será movimentar pessoas, movimentar produtos e também movimentar dinheiros. E isso pode aumentar a capacidade do país de atrair novos investimentos. Misiones e Inhambucu podem ganhar uma nova oportunidade e talvez esse seja o ponto mais interessante de todo o projeto. Misiones e Inhambucu ainda não possuem o mesmo nível de desenvolvimento econômico encontrado na região de Assunção ou em algumas dos principais corredores comerciais do Paraguai. Mas isso também significa que existe muito espaço para crescer. Quando chega uma grande infraestrutura, a região começa a mudar. Primeiro vem a estrada, depois podem vir os negócios, depois chegam novos serviços e, com o tempo, novas pessoas e novas empresas podem começar a se instalar. É claro que isso não acontece de um dia para o outro, mas é justamente por isso que quem pensa em longo prazo precisa acompanhar essas regiões antes que todo o processo esteja consolidado. Quando essa obra pode começar? O Ministério de Obras Públicas e Comunicações prevê avançar agora com os projetos e com toda a parte de preparação da obra. A previsão apresentada é de início das obras em 2027. O prazo estimado para a execução é de aproximadamente 30 meses, além do período de manutenção da estrada. Ou seja, os próximos anos serão importantes para acompanhar cada etapa. Primeiro, a aprovação definitiva do financiamento, depois os projetos e estudos, em seguida o início das obras. E, finalmente, a utilização da nova conexão. E o que pode mudar no sudoeste do Paraguai? No final, o corredor de integração sudoeste pode ser resumido em alguns pontos claros. Serão aproximadamente 154 quilômetros de rodovias, mais 25,37 quilômetros de travessias urbanas, 4 novas pontes, uma ponte de aproximadamente 400 metros sobre o rio de Avebury, melhorias na drenagem, mais segurança nas estradas e uma conexão permanente entre de Avebury e Pilar. Mas o verdadeiro impacto pode aparecer depois. Mais facilidade para transportar a produção, mais acesso para a população, mais turistas, mais comércio, mais empresas e, potencialmente, mais investimentos. O Japão está ajudando a abrir uma nova frente de desenvolvimento no Paraguai e talvez essa seja a melhor maneira de entender o tamanho desse projeto. O Japão está financiando uma obra de aproximadamente 286 milhões de dólares. O Paraguai está utilizando esse recurso para melhorar uma região que ainda possui muito espaço para crescer. E a nova estrada pode conectar não apenas duas cidades, mas uma série de comunidades, uma série de produtores, de empresas e destinos turísticos. O grande ponto é que infraestrutura cria possibilidades. Ela não garante que uma região vai crescer sozinha, mas cria as condições para que esse crescimento aconteça. E é exatamente isso que está começando a acontecer em diferentes partes do Paraguai. O país está ampliando suas estradas, melhorando suas conexões e criando novos caminhos para a produção, para o turismo e para os investimentos. E agora, com o corredor de integração sudoeste, Misiones e Inhambucu podem entrar em uma nova etapa dessa transformação. A obra ainda precisa passar pelas próximas etapas de aprovação e planejamento e a previsão é que os trabalhos comecem em 2027. Mas uma coisa já está clara: o mapa econômico do Paraguai está mudando e quem quiser entender onde estarão as próximas oportunidades do país precisa começar a olhar não apenas para onde os investimentos já chegaram, mas também para onde as novas estradas estão sendo construídas. Gostaria muito que você deixasse o seu comentário aqui abaixo, o que você acha desse mega investimento do Japão no Paraguai, se isso vai realmente transformar o Paraguai e como está o seu otimismo com o crescimento do Paraguai. Eu sou Julio Alfonso e a gente se vê num próximo vídeo.